Então vamos lá, hoje vamos entender um pouco sobre comunicação saudável e inteligente e os biotipos. Então vocês já entenderam como é que funciona, né, os biotipos, os doshas no nosso organismo. Talvez já deve ter aqui na nossa última aula, já o bônus na verdade, já deve ter entendido aí qual é o biotipo que predomina a tua constituição. Entendeu, então, que o biotipo físico não necessariamente é o biotipo que vai predominar no seu mental, nas suas emoções. Então, talvez você tenha uma constituição física que você tem ali na ficha de avaliação, você já entendeu, então, tua constituição física, tua constituição fisiológica, tua constituição psicológica, e aí em cima disso você vai entender, volta lá naquela fichinha e vê o que deu mais forte na tua constituição psicológica. E aí talvez você consiga entender um pouquinho melhor como se comunicar de uma forma saudável. Vamos reprisar aqui. O biotipo que tem as constituições, que tem os elementos mais leves, o biotipo então que tem os elementos mais leves é o Vata, Ariéter, certo? Quais são os gunas? Quais são as características que predominam esse indivíduo? Frio, leveza, secura, aspereza. Vamos trazer esse olhar então para a constituição psicológica desse indivíduo. Ele vai ser um indivíduo mais frio, mais áspero, mais seco, né? Com as emoções mais na dele ali, não é tão caloroso nas emoções, não é tão amoroso, não é tão passional, ele é mais individualista, ele é mais na dele, né? Aquele lá que tem essas emoções que a gente representa, quem tá de fora, representa ele com as emoções mais sequinhas. Então, como ele vai falar de uma certa forma, como que ele vai se expressar? De uma forma mais grosseira, de uma forma mais áspera. Mas assim, entendendo que grosseiro é para quem tá de fora. Essa visão de que ele tem uma fala mais áspera é para quem tá de fora. Para ele tá tudo bem se expressar dessa forma. Ele é aquele que fala mais na lata, não tá muito preocupado, não faz rodeios, né? O que ele pode fazer de rodeio é a quantidade de pensamento que vem na cabeça dele, e aí às vezes ele não consegue encontrar direito por onde começar. Aí ele se atrapalha, fala um monte, mas sem se preocupar muito com as emoções alheias. Ele tá mais preocupado em como que ele vai expressar a emoção dele. Vai trazer confusão porque tem muito movimento e movimento aleatório. Lembra? Então é aquele que vai falar rápido, que vai falar e vai se arrepender das coisas que ele falou porque ele pensou aquela besteira, pensou e soltou. Não peneirou as emoções. Talvez isso aconteça com você. Talvez isso aconteça com você. Você não consegue trazer um pouco de discernimento no que você pensa e na forma que você vai expressar. Você expressa ainda com essa aspereza, você expressa ainda com essa secura, você expressa ainda com essa rispidez na fala. Se isso acontece com você, calma que para isso também tem antídoto. A gente vai entender que a melhor forma de controlar, de harmonizar as suas questões psicológicas é também na meditação. É também desenvolvendo aí uma prática específica para cada biotipo. E a gente pode falar um pouco disso aqui. Então, esse indivíduo que traz essa forma de se expressar mais áspera, mais grosseira, sem muito se importar com o que o outro vai pensar, ele na verdade ele nem quer brigar, ele nem quer criticar, mas o pensamento passou pela cabeça dele e ele falou. Ele simplesmente falou. Ele é um indivíduo que tem dificuldade de reter as coisas, né? Ele é mais magrinho fisicamente, então ele não retém líquido, ele não retém muitas vitaminas, ele não retém. Então ele também não retém as emoções dele. A hora que ele vai se expressar, ele se expressa de qualquer jeito, ele retém e ele se expressa de uma forma inadequada. E muitas vezes é justamente porque ele não pensou, ele não filtrou o que ele vai falar. Então, para esse indivíduo, com certeza o que ele precisa fazer antes de se expressar é dar uma parada, é respirar e muitas vezes na hora não se expressar na hora. Esse é o grande gatilho. Não se expresse na hora da raiva.
Não fica ruminando aquilo, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando para que na hora da raiva, que você sabe que você vai perder a cabeça, você já conhece quais são os gatilhos que te tiram do sério, não é? Com certeza você sabe. Então é nessa hora que você não entra no jogo. É nessa hora que você não se expressa de uma forma inadequada. Você segura isso um pouquinho, você respira. Se for preciso, você escreve. Escreve o que está te desconfortando, sai, tira daqui e antes de se expressar na fala, se expressa no papel. Para esse indivíduo que tem essas emoções mais ásperas, isso funciona muito. Se expresse no papel. Primeiro, escreva. Escreva todas as emoções que te passa e aí você vai ler aquilo e você vai ver como não é coerente. Não é coerente. Vou te dar uma dica aqui. Mulher que ainda está na sua fase, que ainda passa pelos seus períodos menstruais, observa as emoções que você sente nesse período menstrual. Se você assiste uma propaganda que te toca o coração, escreve aquilo. E depois vai ler quando você não está mais no seu período menstrual, para você ver a loucura que é a tua mente. E isso acontece. Acontece contigo, acontece comigo, acontece porque nós temos hormônios, tá? E esses hormônios muitas vezes falam no nosso lugar. Não é a gente que está falando, são os nossos hormônios que estão se expressando e se expressando de uma forma inadequada. E por que é uma forma inadequada? Porque esse indivíduo, essa indivídua com a constituição mais vata, ela pode, ao longo da vida dela, agravar o vata dela. Na forma como ela se alimenta, o jeito que ela dorme pouco, o excesso de atividade que mulher normalmente faz. Quantas mulheres aí começam uma atividade e não conseguem terminar? Começam várias atividades ao longo do dia e não terminam nenhuma delas. É uma mente vata que te proporciona começar várias coisas e não terminar nenhuma delas. E aí você fica ali com aquela agitação toda. Não acalma, não aprende a respirar, não aprende a trazer consciência, não se permite relaxar, não se permite relaxar. Acha que tem que estar sempre em movimento, tem que estar sempre servindo, tendo que estar sempre sendo útil. E aí faz o quê? Desequilibra as suas emoções e desequilibra os seus períodos hormonais. A hora que chega a tua fase menstrual, você tá borbulhando ali as suas emoções de um mês inteiro que você não se adequou, de um mês inteiro que você não se equilibrou. E a hora que você vai se expressar, pá, lá vem aquela emoção de novo, lá vem aquele hormônio de novo se expressando no seu lugar. Então a dica para você que pensa demais na hora de se expressar e na hora que vai se expressar se atrapalha, chora, fala, depois briga, depois chora, depois se arrepende, escreve. Escreve o que você está sentindo. Pega essa dica. Segundo biotipo, vamos lá para o indivíduo pita. Esse a gente já entendeu que é o mais irritadiço, certo? Esse é aquele que já vem ali com os punhos preparados para treta. Já vem preparado para o fight. Ele afia os pulsos lá e bora tretar. Bora pro fight. Se você é assim, se você ficar esperando, por exemplo, ali, vamos criar uma cena. Você fica esperando o marido chegar para você reclamar. A hora que ele chegar, ele vai ver. Você espera o filho chegar. A hora que ele chegar, ele vai escutar. Ele vai escutar. E a hora que chega, até baba. Até cospe. De tanto nervoso que tá. Por quê? Porque ficou lá ruminando aquela raiva. Ficou pensando, ficou guardando, ficou conversando com aquilo. E ficou. E a hora que vai soltar, puf. É aquela bola de fogo no colo do outro, aquela batata quente literalmente no colo do outro. Como é que você resolve essas suas questões, essas suas emoções mais à flor da pele aí, que você fica mais irritadiça, né? Pra você mulher aí que talvez até mesmo no seu período menstrual fica mais irritada. Tem mulher que fica mais chorona, tem mulher que fica mais impaciente, tem mulher que fica mais irritada. E aí como lidar com isso? Como aprender a lidar com isso? Para você, então, que tem esse biotipo pita, que tem o seu emocional mais pita, que você sabe que você já fica lá esperando para brigar. Muitas das vezes, essa pessoa fica querendo brigar para ali na frente fazer as pazes. Mas não entende que a cada briguinha, você agride o outro. A cada briguinha que para você tá tudo bem, porque você resolve bem, e o outro que se vire
para digerir isso, para digerir todas as suas críticas, porque esse indivíduo pita, ele é um indivíduo mais crítico, ele se autocritica muito forte, mas ele sabe apontar direitinho o dedinho pro outro para criticar o outro. Se você se vê nessa posição, mais uma vez, qual que é o teu antídoto? Respira, não fala na hora, abre um sorriso e agora a partir daqui você tenta reproduzir as suas emoções. Vamos lá para a dica de ouro. Vamos criar a cena ali, né? Então tá, você tá pedindo ali um tempão pro marido botar a cortina. Põe a cortina, você já pediu umas 30 vezes, o marido não põe a cortina. Você fala, é hoje que eu vou quebrar o pau dessa cortina na cabeça desse homem. A hora que o cara chega, pronta pra briga, vamos lá, cortina, cortina. Tá aí o teu erro. Porque você deve ter provavelmente falado, você não fez, você, o extremamente crítico. O indivíduo pita é muito crítico, a mulher pita é muito crítica. E ela vai, aponta o dedo, fala tudo que ele errou, porque você. Não é por aí. Aprenda a reportar da seguinte forma. Eu estou me sentindo de uma determinada forma porque a cortina ainda não está lá. Eu estou sentindo que a casa não está aconchegante, eu estou desconfortável, e não você não fez. A partir do momento que você vai para cima e você quer mostrar a culpa, o erro do outro, você dá uma margem para que ele se defenda. E muitas vezes o ataque é a melhor defesa. Aí pronto, gerou a briga. Se você é pitona e o seu companheiro é pitão, rapaz, vai dar uma briga boa. Vai dormir os dois ali, um de bundinha virada um pro outro. O que, olha, eu vou te contar uma coisa, dá um azar dormir de bundinha virada um pro outro, dá um azar. Não durma com seu companheiro sem antes resolver essa questão. Qualquer questão que seja. Passe se for a madrugada inteira. Com certeza nenhum dos dois vai querer passar a madrugada inteira ali discutindo a relação. Então resolve logo, com inteligência, com coração. Sai, mulher pita, sai da necessidade de ter razão. Homem pita, sai da necessidade de ter razão. Você quer ter razão, você quer ter saúde. Eu espero que saúde tenha sido a sua resposta. Você quer ter razão, você quer ter paz. Eu espero que paz tenha sido a sua resposta. Então, relaxa, cara. Você não tem que ter razão o tempo inteiro, não. Deixa o outro ter razão, mesmo ele não tendo razão, entende? Não é isso, não. O que importa não é a razão. O que importa é a tua saúde. O que importa não é você estar certa e ele errado. O que importa é você estar saudável. Quantos a gente vê aí de relacionamento que quase sempre a mulher adoece e o cara fica aí? Por quê? Porque ela se desgastou com raiva durante a relação. O marido ronca, dorme que é uma beleza, e quem fica ruminando a raiva? A mulher. E ela fica ali, ruminando aquela raiva que não consegue dormir a noite inteira. Tô dando aqui um pequeno exemplo do marido roncando. Um pequeno exemplo. Mas a gente pode usar de novo então o exemplo da cortina. Você tá ali ruminando aquela raiva que ele não bota a cortina, você não consegue pôr e ele não põe. E você, ela vai até tentar fazer. Talvez ela consiga fazer só para mostrar para ele que ela fez e não precisa dele. Puxa, aí também não dá muito certo, né? Não é por aí. É conseguir criar harmonia. Eu não vou falar isso, eu não vou abrir muito isso aqui, porque isso tem conteúdo em outros locais onde eu ofereço mais informação. Mas olha só, para você entender como é que você tem que lidar com o homem, vou usar assim, ó, literalmente, não é literalmente, tá? É brincando assim, mas ó, massageie o ego dele. Massageie o ego do homem. Deixa ele achar que ele tá com razão. Deixa ele achar que ele tá por cima. Deixa ele achar. A gente sabe que não é. A gente sabe que é sempre a mulher que comanda. A gente sabe que é a última palavra da mulher. A gente sabe que a mulher é a força forte. A gente sabe que isso mora na mulher. Mas deixa ele achar. Se você quiser ter saúde nas suas relações, deixa ele achar. Crie uma atmosfera para que ele se sinta poderoso. O homem precisa disso para que brilhe os olhos dele por você, mulher. Se você não ocupar o seu espaço de mulher,
amorosa, responsável, cuidadora, carinhosa. Se você ficar na crítica, reclamona, outra mulher vai vir e vai ocupar esse espaço com firmeza. E uma mulher que ocupa o seu espaço com firmeza não é uma mulher crítica, não é uma mulher reclamona, é uma mulher que sabe a sua posição na relação, sabe qual é a posição dele na relação. Você tem que se posicionar como mulher e ele tem que se posicionar como homem. Tendo essa engrenagem em equilíbrio, dá tudo certo e a relação vai longe. Agora, para de querer ter razão. Para de querer brigar achando que depois vai fazer as pazes e vai ficar tudo bem. Porque você entende assim, teu companheiro pode ser cafinha. E ele pode se sentir sempre muito magoado. Ele pode ir, o indivíduo cafa tem essa facilidade em se magoar e dificuldade de transmutar essa mágoa. O indivíduo pita não, ele briga, ele reclama, agora daqui a pouco tá tudo bem. Ele é pita, o fogo dele transforma e transforma inclusive as emoções, ele consegue lidar com isso com facilidade. O Kapha não, o Vata não. O Vata, ele vai jogar a aspereza dele e se ele ter de volta essa aspereza, tudo bem. Mas se ele ter de volta grito, se ele ter de volta a agressão, não é isso que ele estava esperando. A agressão não só física, ela é verbal, ela é emocional, tá? Ele não estava esperando isso de volta, ele só reporta as emoções dele do jeito áspero dele. Mas não quer dizer que ele também passa por isso numa boa. Ele foi lá, reportou as emoções ásperas dele e acabou. O indivíduo pita vem, joga o fogo dele, a raiva dele, cospe o fogo dele em cima do outro e tudo bem. Agora, quem tem o emocional do tipo Kapha, esse vai se magoar. Esse vai se ofender profundamente. Esse é o indivíduo que mais se magoa. Esse é o indivíduo que vai evitar de brigar. Talvez você conheça esse biotipo aí. Então, vamos voltar ali pra gente criar aquela imagenzinha. Tá lá a mulher pita, pronta pro fight, doida pra tretar. E o cara, ai, tá bom, amor, tá bom. Tá. Uhum. Ah, você tem razão. Uhum. Isso deixa a mulher mais puta, porque ela quer brigar. E o Kaphinha faz o quê? Ai, não, amor, tá bom. É verdade. Tá. Uhum. Ele nem olha no olho, ele fica né? Quem aí já passou por isso? Quem aí já teve uma relação assim ou tem uma relação assim? Esse cara vai longe. Posso te dizer uma coisa? Você vai adoecer cedo. Esse cara vai ter uma vida longa. Sabe por quê? Porque ele não briga. Porque ele prefere ter paz do que brigar. Ele prefere ter paz do que ter razão. Ele prefere ter saúde do que ter a verdade. Se ligou qual é que é? Esse indivíduo Kapha, ele é mais amoroso. É difícil ele brigar. É difícil ele sair. A forma como ele vai reportar as emoções dele é muito mais amorosa. É muito mais delicada. É aquele que vai pisando em ovos para falar algo com você. Esse é o indivíduo Kapha. Esse é o indivíduo que ele vai se magoar, né? A doença dele vai ser porque ele ficou ali acumulando o que ele ouviu, que possa ter magoado ele, ou o que ele viveu, ou o que ele sentiu, que possa ter magoado ele profundamente, e ele vai arrastar essa mágoa com ele. Ele pode até continuar na relação, mas ele vai ou ela pode até continuar na relação, mas ela vai estar sempre magoada ali. Ela não vai esquecer do que foi dito, ela não vai esquecer da agressão verbal, física, o que ela sentiu, ela não vai esquecer. Ela pode até ter perdoado. Por que eu pus entre aspas o perdoar? Porque quando você perdoa, você fecha o livro. Você não reporta mais isso, você não volta mais nesse assunto. E o Kaphinha é aquele que vai voltar no assunto. É aquele que vai voltar no assunto. É aquele que vai passar 20 anos e vai falar, você lembra aquele dia que você falou isso e isso pra mim? É esse, que vai reportar dessa forma, com mágoa. Com mágoa, o que ele passou, o que ela viveu, o que ela sentiu.
Quais dessas emoções você se entendeu mais? Qual que é o antídoto para tudo isso? É saber respirar. Lembra? Prana e Yama. O prana está aqui de graça para nutrir as tuas células, para nutrir o teu corpo, para trazer uma hiperoxigenação mental e que te favoreça, então, dissolver o que ficou mal resolvido, mal explicado, né? Essa técnica de respiração serve muito bem para os 3 biotipos, onde você respira, se acalma e aqui, centrada na emoção de quem é você hoje e não na sua criança ferida. Por que eu vou falar dessa criança ferida? Porque nós hoje, na fase adulta, reportamos as nossas emoções, que são as nossas crenças, do que nós sentimos nos nossos primeiros 7 anos. Nos nossos primeiros 7 anos, a gente ainda não tem emoção, a gente tem sentimento. É o que a gente sente. As nossas emoções é a partir do que a gente sente. Então, a gente sentiu algo que nos desconfortou. E isso vai gerar uma crença. Eu vou acreditar que isso é normal, que ser ofendido é normal, que ser agredido é normal. E aí você vai arrastar essa crença, vai virar uma emoção que você vai reportar hoje na sua vida adulta. Você vai continuar repetindo padrões. Por exemplo, você teve um pai que bebia e você ficou, eu não vou me relacionar com homem que bebe, eu não vou me relacionar com homem que bebe, eu não vou me relacionar... Se relacionou hoje com homem que bebe. Por quê? Porque a gente tende a reproduzir os nossos padrões. E aí, como é que você sai disso? Cura, ressignifica aquela emoção da criança ferida lá na infância. Ressignifica aquela cena do pai bebendo, do pai agredindo, do pai grosseiro, do pai agressor. Ressignifica aquela emoção, aquele sentimento de que te foi reportado, de que você não é boa o suficiente, não é bom o suficiente, não faz o que presta, que você é burro, que você é burra. Ressignifica. Como é que você ressignifica? Com antídoto. Lembra? Mais do mesmo? Mais do mesmo adoece. Traga o oposto. Se você viveu e lembra dessas cenas de sofrimento, o que você faz? Você agora reporta emoções, filho. Você agora reporta emoções, você agora cria telas mentais que vão te trazer mais qualidade. Você cria telas mentais, isso não precisa ter acontecido. Isso não precisa ter acontecido. Talvez você não tenha vivido uma infância maravilhosa, plena, alegre. Não tem problema, cria isso na sua vida hoje. Cria essa tela mental de uma infância maravilhosa, por mais que você não a viveu. Crie essa infância na sua mente hoje. Crie essa tela mental hoje, como se você tivesse tido uma vida maravilhosa. E aí você ressignifica os seus sentimentos. Você ressignifica as suas crenças. E você troca as suas emoções. Hoje você pode aprender a ter inteligência emocional, porque você não arrasta mais aquela criança sofrida do passado, dos seus primeiros 7 anos, que sofreu, que acha que a vida é ruim, que acha que as coisas não prestam, que acha que o homem não presta, que acha que família é ruim, que, enfim, independente do que for aí que você precisa ressignificar, independente do que for aí que você viveu, é possível ressignificar e é possível viver uma vida com mais qualidade, com mais equilíbrio. Se você reportou uma família onde um pai era agressor, onde uma mãe era irritadiça, reclamona, você vai ser o que hoje na sua vida adulta? Irritadiça e reclamona. Você vai reproduzir os padrões. E o que você precisa fazer? Ressignificar. Trazer uma nova qualidade dessa infância. Como eu falei, por mais que ela não tenha acontecido. Você cria isso para sua vida. E é uma situação onde você vai criar mentalmente e aí você traz pequenos detalhes, como o cheiro. Traz o cheiro do momento. Traz o cheiro talvez do perfume da mãe. Traz o cheiro talvez de um ambiente onde você vai estar jogando bola com teu pai. Ali o cheiro de mato molhado, sei lá. Ressignifica isso com pequenos detalhes. Ressignifica essa infância visualiza com qual roupinha bonitinha você tá, sabe?
cria detalhes. Por quê? Porque a sua mente, pega essa chave, a sua mente não entende o que é real do que é imaginário. Por isso que, quando você está numa época menstrual ou não, você assiste um filme, você assiste alguma cena que te comove, você chora. Mas isso não está acontecendo com você, isso é um filme. Isso não é real, é ficção, você sabe disso. Intelectualmente você sabe disso. Por que você chora? Se isso não é real? Porque a sua mente não difere o que é real do que é imaginário. Você vai entender isso como algo verdadeiro e vai trazer isso para você. A sua mente vai entender isso como verdadeiro. Exatamente como se você criar uma tela mental ressignificando algum momento da sua vida, alguma agressão, algum abuso, alguma rejeição, alguma humilhação. Quem aqui talvez nunca passou por isso na sua primeira infância? De ser comparado. Ai, porque é o teu irmão mais velho, ai, porque é o teu primo, ai, porque é o filho do vizinho. A gente é comparado na infância. E isso deixa a gente diminuído. Aí você cresce e na sua vida adulta você continua com essa emoção de diminuído, de pequenininho, de inválido. E o seu corpo fala. O teu ombro vai ser projetado para frente. Se você ouviu a infância inteira, que nada que você faz presta, seu burro, seu idiota, você vai reproduzir isso no seu corpo. Seu corpo vai vir com o ombrinho para frente e você vai vir com uma postura de... A palavra é forte. Com uma postura de derrotado. Uma postura de derrotada. E aí como é que você vai vencer na vida? Que credibilidade você passa para uma empresa, para um trabalho, para um relacionamento com essa postura de quem não deu certo? Você não passa credibilidade. Então você tem que aprender a alinhar o seu corpo. E aí você tem caminhos para fazer isso. Se o seu corpo e a sua mente e as suas emoções é uma coisa só. É holístico. Você é holística. Você não é as suas emoções, você não é a sua mente, você não é o seu corpo. Desculpa. São todos padrões holísticos. Ou você pode alinhar o seu corpo, modificar a sua postura corporal e, consequentemente, dessa postura preparado, pronto para a vida, você reporta você reporta emoções diferentes e você reporta o que você fala de uma forma diferente, com mais qualidade. Aqui você é o vitimizado, aqui você é o vencedor. Uma forma, ou você aprende a ressignificar as suas emoções, aprende a ressignificar os momentos traumáticos da sua infância e, consequentemente, você muda as suas crenças, você muda o seu corpo, você muda a sua forma de expressar, ou você orai e vigiai. Aprende a orar e vigiar todos os seus pensamentos, aprende a orar e vigiar tudo que você expressa, que, consequentemente, o seu corpo também se alinha. Você é um holístico, você é um todo, você não é um algo separado. Suas emoções não estão separadas de você, o seu mental não está separado de você, o seu corpo físico não é um algo... Tá tudo junto, tá? Holístico quer dizer isso, quer dizer o envolto. Você é um ser holístico, você é um ser único, que traz essas emoções, que traz uma postura corporal. Teu corpo fala e te dá sinais o tempo inteiro. Será que você está ouvindo isso? Será que você está atento para isso? As situações da vida. Talvez você sempre se depare com as mesmas situações. A vida não te bota um livro no colo para você ler e aprender a viver. Inclusive, se você pede paciência, a vida vai te pôr em situações onde você vai ter que aprender a desenvolver a paciência. E esse é o exercício, essa é a prova final. Você vai pedindo ali, eu quero ser mais mansa, né? Ai, como assim mais mansa, Raquel? Trazer as suas emoções com mais mansidão. E aí, como é que você pode trazer isso? Ao longo da sua vida vão cair no seu colo situações em que você vai ter que aprender a desenvolver isso. Ou continuar brava, irritadiça, se comportando do mesmo jeito, cuspindo a tua raiva para todo mundo. É assim que a vida vai te ensinar. É te dando situações, é te dando momentos para que você aprenda o exercício que aquele momento te pede.
o que você vem pedindo. Cuidado com o que você pede, a palavra tem poder. O que você pede pode acontecer. E aí é isso. É nessa forma que você vai aprendendo a trabalhar as suas emoções com qualidade, você aprende a se comunicar com qualidade e você aprende a ter a sua mente. Você pensa com qualidade, você comunica com qualidade, o seu corpo age com qualidade. Pegou essa dica? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês coloquem isso em prática. Respirar, anota a emoção que você está sentindo, não fala na hora, para um pouquinho, pensa, analisa talvez a situação, critique menos. Não abra a boca para criticar, abra a boca para dar soluções. Seja sempre positiva. Você sendo positiva com a vida será positiva com você. Pegou mais essa chave? Vou deixando um beijão aqui e espero que vocês usem essas ferramentas para transformação na sua vida.